E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma reviravolta que parecia saída de um roteiro de filme, um vidente fez uma revelação que pegou todos de surpresa. O campeão do Campeonato Carioca deste ano será decidido de virada. A profecia, divulgada nas redes sociais e logo viralizada, gerou grande alvoroço entre os torcedores dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Para muitos, a declaração é um mistério que mexe com as expectativas de uma competição que já promete ser uma das mais emocionantes da história do torneio. O que parecia ser apenas mais uma previsão comum de um sensitivo, acabou ganhando proporções inesperadas. Na madrugada de quinta-feira, um conhecido vidente, que preferiu se manter anônimo, revelou em uma live transmitida para milhares de seguidores que o campeão do Carioca será aquele que, aparentemente, estiver perdendo durante a final, mas virá para conquistar a taça de forma surpreendente. A frase, enigmática, deixou os fãs de futebol especulando sobre qual time poderia estar prestes a viver um feito histórico. A previsão ganhou ainda mais força após um detalhe que não passou despercebido pelos mais atentos. O vidente mencionou que a reviravolta seria impossível de prever para quem não entender os sinais do futebol carioca. Essa frase misteriosa gerou uma onda de teorias. Alguns acreditam que se trata de uma alusão a um clube em crise, mas com uma capacidade surpreendente de superação nos momentos decisivos. Outros apostam que a mensagem faz referência a um time mais tradicional que voltaria a conquistar o título de maneira arrebatadora após um longo jejum. A internet, como era de se esperar, entrou em efervescência. Especialistas em futebol começaram a analisar a previsão do vidente e, rapidamente, as teorias começaram a surgir. Alguns afirmam que o Flamengo, por ser o time favorito da temporada, seria o mais indicado para viver uma virada histórica. Outros, no entanto, defendem que o Fluminense ou o Vasco têm um histórico recente de superação e poderiam se encaixar melhor na narrativa de uma grande virada, com a previsão tomando conta das discussões nas redes sociais. O Campeonato Carioca passou a ser encarado com novos olhos. Torcedores, jornalistas e até mesmo os jogadores começaram a se questionar sobre o possível desfecho surpreendente. Em vez de se concentrar apenas nas jogadas e estratégias, o que mais se discutia nos bastidores era como a previsão poderia influenciar a dinâmica do campeonato. No dia seguinte à revelação, os times estavam mais focados do que nunca, conscientes de que o fator vidente poderia ser uma motivação extra para alcançar o título. A especulação sobre o futuro vencedor aumentou ainda mais, levando as torcidas a se engajarem em discussões acaloradas sobre quem realmente teria condições de reverter um placar adverso e conquistar o troféu no fim. O fenômeno da previsão gerou reações diversas entre os jogadores. Alguns demonstraram ceticismo, enquanto outros se disseram intrigados com a possibilidade de um evento tão dramático acontecer. O fato de a virada ser o ponto central da previsão fez com que o clima nas equipes fosse permeado por uma tensão crescente, com todos se perguntando se o futebol, mais uma vez, poderia surpreender a todos. À medida que o campeonato avançava, o cenário se tornava ainda mais imprevisível. O clássico entre Flamengo e Fluminense, um dos jogos mais aguardados da temporada, foi um exemplo claro do efeito que a previsão causou. Durante a partida, o Fluminense saiu atrás no placar, mas, como que inspirados pela ideia da virada anunciada, os jogadores tricolores buscaram a recuperação e empataram a partida de forma emocionante. Para muitos, aquilo era apenas o primeiro indício de que o título estava, de fato, nas mãos de quem menos se esperava. A pressão sobre as equipes se intensificou, pois, ao longo dos jogos subsequentes, a sensação de que o destino do Carioca estava sendo moldado por algo além das habilidades técnicas e táticas tomou conta do ambiente esportivo. Era como se o campeonato tivesse adquirido uma camada de misticismo, onde cada lance, cada erro ou acerto fosse observado sob a ótica da revelação do vidente. Os especialistas no tema começaram a se reunir para discutir o impacto das previsões na psicologia do jogador e no comportamento das torcidas. Para alguns psicólogos esportivos, a crença na possibilidade de uma virada épica poderia ser um combustível poderoso para a confiança dos atletas. Já outros acreditavam que esse tipo de previsão poderia gerar uma pressão excessiva, dificultando a concentração e a performance das equipes.
Enquanto isso, nem os clubes tentavam se manter focados nos treinos e nas estratégias, mas a cada entrevista, os jogadores se viam sendo questionados sobre a profecia e sua influência nos preparativos para as finais. As declarações tornaram-se mais enigmáticas, com alguns atletas expressando confiança na própria equipe, mas sem esconder a surpresa que sentiam diante de tal cenário. À medida que se aproximava o final da competição, a revelação do vidente parecia se concretizar cada vez mais. As partidas se tornavam cada vez mais imprevisíveis, com viradas e reviravoltas acontecendo em momentos críticos. Para os torcedores, o campeonato estava se tornando uma verdadeira montanha-russa emocional, onde a esperança de ver o time do coração conquistar o título se misturava com a ansiedade de um possível desfecho dramático. Finalmente, o grande dia da final chegou. Com as arquibancadas lotadas e a tensão no ar, a partida entre os dois finalistas foi marcada por um espetáculo de superação. O time que estava perdendo, como prometido na previsão, conseguiu dar a volta por cima e, em uma virada histórica, conquistou o título. O estádio explodiu em comemoração, mas, para muitos, a sensação era de que o futebol carioca havia cumprido o papel de entregar algo muito maior do que apenas um troféu. O vidente, por sua vez, manteve-se em silêncio após a grande virada. Seus seguidores, no entanto, não podiam deixar de se perguntar se de fato ele tinha visto o futuro, ou se a força das crenças populares e da pressão psicológica gerada pela expectativa teve um papel crucial no desfecho daquela temporada inesquecível. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Após a grande vitória, a figura do vidente se tornou ainda mais misteriosa. A imprensa tentou incansavelmente rastrear o vidente responsável pela previsão para entender melhor como ele chegou à conclusão de que uma virada histórica aconteceria no Campeonato Carioca. Alguns chegaram a especular que ele tinha fontes secretas dentro dos clubes, enquanto outros acreditavam que ele apenas se aproveitou de um clichê recorrente no futebol. O time em desvantagem sempre tem uma chance de reviravolta. O que mais intriga especialistas em previsões e fenômenos místicos é o timing perfeito da revelação. A famosa previsão foi divulgada em um momento em que as equipes estavam mais equilibradas que nunca, e a imprevisibilidade parecia ser o ingrediente essencial para definir o campeão. A atmosfera de incerteza e competitividade fez com que a declaração do vidente ganhasse uma força quase sobrenatural, como se fosse uma confirmação de que algo extraordinário estava por vir. A repercussão do caso foi tamanho que o episódio virou tema de debate nas mais variadas esferas. Durante a semana seguinte, o assunto dominou até programas de rádio e podcasts especializados, com muitos se perguntando se o futebol brasileiro poderia se beneficiar de um maior envolvimento do misticismo nas competições. Alguns defendiam que a atmosfera criada pela previsão apenas aumentou o drama da final, tornando-a mais excitante para os fãs. Por outro lado, havia quem afirmasse que as premonições e previsões não tinham lugar no esporte profissional, já que poderiam acabar distorcendo a realidade e desviando a atenção dos jogadores e da comissão técnica. Para esses críticos, o futebol deveria ser apenas sobre a habilidade, estratégia e dedicação de quem está em campo. Eles temiam que o misticismo e a popularidade das previsões pudessem acabar tirando o foco do trabalho sério dos clubes. As redes sociais também se tornaram um campo fértil para a especulação. Torcedores de diversos times começaram a compartilhar memes e teorias relacionadas ao campeão da virada. Alguns passaram a criar hashtags como Virada do Vidente, Carioca de Virada e de Revelacal do Futebol, transformando a previsão em um fenômeno viral. Nos dias que seguiram, mais de 1 milhão de postagens foram feitas sobre o tema, gerando uma discussão quase onipresente nos espaços virtuais. Entretanto, não foi apenas entre os torcedores que o misticismo ganhou terreno. Dentro dos vestiários, os jogadores começaram a se perguntar se, de alguma forma, o fator psicológico poderia ter influenciado o desempenho. Um dos líderes de um dos times finalistas, em uma entrevista, chegou a afirmar que a ideia de uma virada histórica mexeu com a mentalidade dos atletas, que passaram a ver a possibilidade de um jogo equilibrado de uma forma completamente nova. Em um curioso movimento, alguns clubes começaram a investir em práticas de coaching motivacional, com palestras sobre superação e teorias do desafio final. O objetivo era manter a equipe concentrada, mesmo que o jogo estivesse a favor do adversário.
A crença no fator psicológico se misturou com a ideia de que o futebol, em alguns momentos, transcende a lógica e a razão, funcionando quase como uma metáfora para a vida. Ao mesmo tempo, a previsão do vidente fez crescer a popularidade dos torneios místicos e simbólicos entre torcedores. As apostas não eram mais apenas sobre o time que ganharia, mas sobre como aconteceria a vitória. Alguns fãs se reuniam para discutir possíveis reviravoltas em outros campeonatos, criando paralelismos com o futebol carioca e tentando identificar outros possíveis fatores místicos que pudessem atuar a favor de uma equipe. O campeonato carioca de 2025, que ainda está por vir, já começa a ser olhado com um novo olhar. Se antes as previsões eram encaradas com ceticismo e até desprezo, hoje elas se tornaram uma parte importante do folclore do futebol carioca. Alguns torcedores até sugerem que as equipes devem preparar planos para lidar com esse tipo de influência, fora do campo, seja através de estratégias de motivação ou reforço psicológico. Além disso, a relação entre futebol e misticismo abriu um debate cultural importante sobre o papel da superstição nas sociedades modernas. De acordo com sociólogos, o futebol sempre foi um campo fértil para manifestações simbólicas e rituais, com torcedores criando cânticos e gestos que acreditam influenciar o resultado dos jogos. A popularidade dessa previsão do vidente apenas ampliou esse fenômeno, mostrando que o desejo por algo transcendente ainda permeia as mais diversas esferas da vida cotidiana. No fim das contas, o que se manteve e ainda permanece é a força do futebol como elemento de união e emoção. A vitória de um time que, contra todas as expectativas, virou o jogo e se sagrou campeão, ficou marcada não apenas pela habilidade e talento em campo, mas pela maneira como a previsão criou um clima de mistério e encantamento que envolveu todos os apaixonados pelo esporte. E para muitos, isso foi o que tornou o Campeonato Carioca de 2024 ainda mais inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.